Olá, pessoal. Estamos de volta para retomarmos o tema referente aos bens. Em nossos últimos encontros, nós analisamos a distinção entre móveis e imóveis, fungíveis e infungíveis, consumíveis e inconsumíveis. Sob um primeiro ponto de vista, deixamos claro que os bens podem ser classificados em imóveis e móveis. E falamos, a propósito, que os imóveis se distribuem em três categorias. Existem os imóveis por natureza, que corresponde ao solo. Os imóveis por acessão natural, tudo que se incorpora naturalmente ao solo, como as árvores, os frutos pendentes. E os imóveis por acessão artificial, que correspondem às construções e edificações que o homem incorpora ao solo. E além dessas três principais categorias imobiliárias, também se conhecem os chamados imóveis por definição legal, que são certos direitos, certas relações, que para os efeitos da lei consideram-se de natureza imobiliária. A exemplo dos direitos reais sobre imóveis e respectivas ações e do direito à sucessão aberta. Na sequência, abordamos os bens móveis. E falamos que os bens móveis são aqueles passíveis de movimento próprio, como os semoventes, os animais, ou de remoção por força alheia, que podem ser deslocados por força humana, como, por exemplo, pertenças, mobília, etc. E além dessas duas categorias, também se conhecendo os móveis por definição legal, que mais uma vez correspondem a certos direitos, certas relações, bens incorpóreos que para os efeitos da lei receberão o tratamento mobiliário. É o que se passa, por exemplo, com os direitos reais sobre móveis e respectivas ações, com os direitos pessoais de caráter patrimonial e suas ações, e com as energias de valor econômico. E aqui matamos a primeira classificação. De acordo com a segunda classificação abordada, os bens podem ser fungíveis e infungíveis, sendo que os bens fungíveis são aqueles que podem ser substituídos pelo seu equivalente em gênero, qualidade e quantidade. Então, todo bem que comportar essa ideia de substituição, como por exemplo, 100 kg de açúcar, terá natureza fungível. Já os bens infungíveis, conforme dissemos, são bens insubstituíveis, únicos, que não comportam substituição. É o que se passa, a título de exemplo, com a obra de arte. A obra de arte é, assim, um bem infungível. E por último, nós classificamos os bens em consumíveis e inconsumíveis, sendo que os bens consumíveis são aqueles cujo uso destrói imediatamente a sua substância. Bens que, ao serem usados, terão a sua substância exaurida, de modo integral, como é o que se passa, por exemplo, com os gêneros alimentícios. Gêneros alimentícios são, assim, bens consumíveis. Sendo também considerados consumíveis os bens destinados à alienação. Quaisquer bens destinados à alienação são também consumíveis. Por exemplo, uma peça de vestuário exposta na vitrine de uma loja. E ressaltamos também que para que o bem se enquadre como fungível ou como consumível, necessariamente há de se tratar de um bem móvel. Somente os bens móveis podem ser classificados como fungíveis e como consumíveis. Apenas uma revisão geral do que foi dito em nosso último encontro. Na aula de hoje, daremos sequência à classificação, desta feita enfocando uma outra distinção que se coloca também face ao novo Código Civil. A distinção entre bens divisíveis e
indivisíveis. Pessoal, acompanhem comigo. Isso aqui é um mouse, correto? Se eu pegar esse mouse e dividi-lo em dois, conseguirei eu formar com isto dois mouses? Obviamente que não. Afinal de contas, ao ser fracionado, o aparelho perde a sua funcionalidade. Ele deixa de ser útil ao seu fim, perde até mesmo a sua essência, a sua substância. Agora, se em contrapartida, eu seguro um copo com água. Dentro desse copo existe líquido. Se eu fracionar esse líquido, essa água, em duas porções, formarei eu duas unidades daquele gênero? Claro que sim. Um copo de água, fracionado em duas porções, gera 2 copos de água. Obviamente que o que está se fracionando é a água e não o copo. Afinal de contas, se o copo fosse dividido, ele perderia também a sua essência e funcionalidade. Mas apenas para deixar claro que o líquido seria perfeitamente considerado um bem divisível, já que, segmentado em duas porções, ele vai formar duas porções do mesmo líquido. Então, há uma diferença aqui crucial entre o primeiro exemplo, o do mouse, que ao ser fracionado, perde a sua utilidade, perde a sua essência, e o segundo, o do líquido, que pode ser fracionado mantendo as suas características essenciais. E é exatamente esse critério que vai ser utilizado para que nós possamos diferenciar os bens divisíveis dos bens indivisíveis. Acompanhem comigo. Artigo 87 do Código Civil. Bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destinam. Vejam vocês, de acordo com o artigo em comentário, para que um bem se considere divisível, é preciso que se observem 3 requisitos. Primeiro deles, que não haja alteração da substância. Ou seja, que do ato de dividir, do ato de fracionar, não se altere a substância do bem. Acompanhe comigo mais uma vez. Então, voltando ao exemplo da água. Uma porção de água, ao ser dividida em 2 porções, mantém a sua mesma substância. Forma, com a divisão, 2 porções de água. Então, a substância não foi alterada. Preenche-se, assim, o primeiro requisito para que uma porção de água se considere um bem divisível. Mas, além desse pressuposto, também requer o Código Civil. Observem lá. Que não aconteça diminuição considerável de valor. Está lá. Diminuição considerável de valor. Pessoal, se eu compro um garrafão de 2 litros de água, pego esse líquido e divido em 2 porções com 1 litro cada uma. O que é que vale mais? Uma porção de 2 litros ou 2 porções de 1 litro? É matemática, pessoal. O valor é o mesmo. Tanto faz eu ter uma porção inteira de 2 litros numa garrafa, como 2 porções menores de 1 litro cada em 2 garrafas distintas. Não houve redução de valor porque eu tenho o mesmo número de litros de água. Consequentemente, a porção de água, ao ser dividida, não acarreta diminuição considerável do seu valor, preenchendo assim o segundo pressuposto para que se considere um bem divisível. E por último, olhem lá, que também não ocorra prejuízo do uso
a que se destina. Então, que o uso do bem não seja prejudicado. Para que serve a água, pessoal? Para beber. O fato de eu pegar uma porção de 2 litros e dividi-la em 2 porções de 1 litro cada, impede que a água seja consumida? Impede que a água seja bebida? Não. Dá para utilizar do mesmo jeito aquele bem após a sua segmentação, após o seu fracionamento. Então, não ocorreu aqui prejuízo do uso a que se destina. Portanto, com esses 3 requisitos, que não se altere a substância, que não ocorra diminuição considerável do valor e que não aconteça prejuízo do uso a que se destina, com os 3 requisitos conjugados, nós temos aqui um bem divisível. Interessante que o Código Civil, de forma equivocada e muito criticada pela doutrina, utiliza a partícula ou. Observem lá. Aparentemente, qualquer uma dessas exigências, uma vez satisfeita, já faria com que o bem se considerasse divisível. Pessoal, houve um erro de redação. Uma falta de técnica legislativa que prejudicou sensivelmente a interpretação do artigo. Embora a lei use a partícula ou, na verdade, há de se entender que os 3 pressupostos devem estar conjuntamente satisfeitos. Ao invés do ou, era preferível que se utilizasse o e. O grande problema é que em concursos públicos, a comissão vai querer a dicção literal da lei. Vai querer saber o que diz a lei. Então, se na hora da prova cair alguma afirmativa que tenha semelhança ou identidade com a dicção da lei, pessoal, marquem como correta. Esqueçam o que eu disse e marquem lá a assertiva como correta se ela corresponder àquilo que o texto da lei determina. Mas apenas por amor à ciência e à didática, eu quero deixar claro que para que um bem se considere divisível, é preciso que os 3 requisitos estejam conjugados. Ou seja, que não ocorra alteração da substância, prejuízo da utilização e diminuição considerável do seu valor. Então, eu dei como exemplo, para ilustrar aqui o bem divisível, uma porção de água. Outros exemplos podem ser dados. É o que se passa com a barra de ouro. Uma barra de ouro de 100 gramas, ao ser dividida em 2 menores, vai manter a mesma substância, 2 barras de ouro, vai manter o mesmo valor, tanto faz ter uma barra inteira como 2 menores, a riqueza é a mesma, como vai também preservar o mesmo uso. Dá para fabricar joias com as barras separadas. O uso não foi afetado, o que faz daquela barra de ouro um bem divisível. Outro exemplo. Um terreno. Se eu tenho um terreno de 500 hectares e divido ele em 2 porções, em 2 lotes de 250 hectares cada um, será a mesma substância, 2 terrenos, o mesmo uso, dá para plantar, dá para construir, o mesmo valor. O valor dos terrenos separados terão a mesma valoração do terreno inteiro, o que faz com que o valor seja preservado dentro das partes desmembradas. Logo, um terreno é um bem divisível. Percebam vocês que o Código Civil se preocupa exclusivamente nesse artigo em classificar os bens como divisíveis. Mas o que seriam bens indivisíveis? Fica fácil responder, pessoal. Bens indivisíveis são aqueles que não são divisíveis. Ou seja, ausente uma dessas características elencadas pelo artigo 87, há de se classificar o bem como indivisível, porque tudo aquilo que não for divisível, indivisível será. Portanto, por tabela, nós chegamos a outra espécie, aos bens indivisíveis.
Vamos agora ler o que diz o artigo 88. Acompanhem comigo. Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes. Isso é interessante. Nós vimos que para que o bem se enquadre como divisível, é preciso que ao ser fracionado não aconteça alteração da substância, prejuízo da utilização e, embora o código diga ou, diminuição considerável do valor. Um terreno, portanto, ao ser dividido, não altera a substância, não prejudica a sua utilização, não diminui o seu valor. Entretanto, existem certos bens que, muito embora atendam a essas três características, a esses três requisitos, eles podem se tornar indivisíveis por determinação da lei ou pela vontade das partes. Pessoal, é um estado bem particular em que a situação de indivisão decorre não do bem em si, mas sim de uma imputação legal ou convencional, lei ou vontade. Vamos traçar um esquema para explicar melhor esse problema. Acompanhem comigo. Suponha-se que nós tenhamos um bem divisível, nos termos do artigo 87. Entretanto, surge uma norma de lei ou decorrente da vontade das partes que tornam aquele bem pertencente à categoria inversa, indivisível. Mas o que é que vai fazer com que a lei ou com que a vontade alterem a natureza do bem? Razões de conveniência jurídica. Por motivo de conveniência jurídica, é possível que essa lei ou que essa vontade alterem a natureza e torne o que antes era divisível um bem indivisível. Por exemplo, não sei se alguém aqui já ouviu falar a respeito do módulo rural. Para aqueles que nunca ouviram essa expressão, módulo rural corresponde à área mínima que o imóvel deve guardar em ambientes rurais. Então, tratando-se de imóvel situado em área de zona rural, ele deve obedecer a uma área mínima, que é fixada em lei. E essa área mínima é o módulo. Pois bem, se a área mínima aceita por lei para aquela região, vamos supor, é de 500 metros quadrados. Se o módulo rural é 500 metros quadrados, isso implica dizer que não se aceita legalmente imóveis de área inferior ao módulo. Consequência, se eu sou proprietário de uma área que tenha essa extensão, eu não posso desmembrá-la em áreas menores, porque a área mínima que a lei aceita é aquela correspondente à de minha propriedade. Eu sou proprietário do módulo rural, da área mínima legalmente concebida. Consequentemente, no momento em que a lei determina aquela área como a mínima extensão admissível, eu não posso segmentar o imóvel em questão em terrenos menores, porque por lei aquele terreno se torna indivisível. É um exemplo. Interessante que esse mesmo estado de indivisão também pode resultar da vontade das partes. As partes, por um ato de vontade, podem tornar um bem que antes era divisível e que passa a ser indivisível. Querem um exemplo? O condomínio. Quando eu falo condomínio, não pensem vocês que se trata do apartamento onde a pessoa mora junto a outros moradores. Não. Condomínio em direito civil tem a ver com propriedade comum.
O condomínio se forma quando uma coisa pertence em comum a mais de uma pessoa. Isto é o condomínio. Então, se 5 pessoas são proprietárias conjuntas de um terreno, forma-se um condomínio sobre esse terreno, mesmo que nada seja construído. Então, imagine-se que os condôminos em questão adquirem um terreno qualquer e colocam no ato constitutivo do condomínio que aquele terreno não poderá ser segmentado por pelo menos 3 anos. Pelo menos 3 anos, aquele terreno não pode ser segmentado entre os condôminos, não pode ser fracionado entre os coproprietários. Consequentemente, está se criando uma cláusula de indivisão temporária, fixando-se um período, no exemplo 3 anos, dentro do qual não poderá haver divisão. Então, cria-se assim um estado de indivisibilidade convencional, decorrente da vontade das partes. É basicamente essa a leitura do artigo 88, que um bem naturalmente divisível pode tornar-se indivisível por determinação da lei, exemplo, módulo rural, ou pela vontade das partes, exemplo, o condomínio com cláusula de indivisão. Passemos agora ao artigo seguinte. Artigo 89. São singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de per si, independentemente dos demais. Pessoal, esse artigo 89 busca diferenciar os bens singulares dos bens coletivos. Embora a conceituação legal se restrinja aos bens singulares, por exclusão nós vamos chegar também aos bens coletivos. Então, o que são bens singulares? O próprio artigo responde. Bens singulares são aqueles que, embora reunidos, consideram-se de per si, independentemente dos demais. Vejam vocês, para que um bem se enquadre como singular, é possível que ele esteja reunido a outros. Exemplo, o livro pertencente a uma coleção. Quem quiser uma boa sugestão de leitura, compre o Tratado de Direito Privado de Pontes de Miranda. Esse tratado conta com 60 volumes. O seu preço médio no mercado é uma bagatela. Dá para comprar com o dinheiro do amendoim da praia. É apenas 15 mil reais, pessoal. Mixaria. Com 15 mil reais, compra-se o Tratado de Direito Privado do Pontes. Para vocês terem uma ideia, ele levou 40 anos de sua vida para escrever esse tratado. Foi muito tempo. E realmente é a obra mais abrangente do direito civil na atualidade. Então, são 60 volumes. Cada um, em média, ao preço de 150 reais. Eu comecei a comprar esse tratado em 98. E ainda não concluí a coleção, pessoal. Confesso a vocês, quando sobra um dinheirinho extra, eu estou comprando um exemplar, um volume. E acrescendo a minha coleção. Falta ainda alguns exemplares, se eu não me engano, 3. O fato é o seguinte. Para adquirir um exemplar, um tomo, chama-se de tomo, né? Para adquirir um tomo desse tratado, o comprador não é obrigado a levar a coleção inteira. Ele pode comprar cada tomo, cada fascículo, de per si, por si só, independentemente dos demais. A aquisição de cada volume da coleção pode ser feita de forma isolada. Estão percebendo? Então, isto faz com que o volume, com que o tomo, que integra a coleção, considere-se um bem singular. Singular porque, embora reunido a outros, embora integrante de uma coleção, ele se considera de per si, se considera independentemente dos demais. Por exclusão, o que são bens coletivos? Ora, se o bem singular, embora reunido, considera-se de per si, bem coletivo é aquele que se considera
agregado à coletividade, que se considera preso ao todo. Ele não pode ser alienado, não pode ser vendido de forma isolada, porque ele é coletivo, ele está agregado à coletividade. Por exemplo, eu quero comprar um chocolate que integra uma caixa de chocolates sortidos. Chego no estabelecimento comercial e peço para que o comerciante abra a caixa sortida e me venda apenas um chocolate, da minha marca preferida, digamos. O comerciante diz que não, que como a caixa é sortida, eu tenho que comprar a caixa inteira, que ele não vai retirar apenas um chocolate para mim. Cria-se aqui uma controvérsia, um litígio. Ora, o objeto da compra, pelo menos que deseja ser comprado, um chocolate, ele faz parte de um grupo, do qual não pode ser destacado de forma isolada. Não pode ser alienado de per si. Portanto, mesmo que o meu desejo, que a minha vontade, se centre em apenas uma unidade, eu tenho que comprar toda a caixa. Considera-se assim um bem coletivo, um bem agregado, preso à coletividade da qual faz parte. Enfim, se o bem pode ser considerado de per si, ele é singular. Se ele se considera preso à coletividade, ele é coletivo. Muito fácil. Passemos agora ao artigo seguinte. Aliás, ao artigo seguinte, artigo 90. Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária. Está o artigo falando das chamadas universalidades de fato. Para quem não conhece a expressão universalidade, universalidade significa agrupamento. Então, de agora em diante, toda vez que forem se referir a um conjunto, a um agrupamento, falem universalidade. Fica mais elegante, mais erudito. Ocorre que nós temos duas espécies de universalidade. Dois tipos de agrupamento. Temos a universalidade de fato e a universalidade de direito. Nossa atenção, por enquanto, centra-se na universalidade de fato. E ao conceituar universalidade de fato, agrupamento de fato, diz o Código Civil, voltemos ao artigo, constitui universalidade de fato a, olhem lá, pluralidade de bens singulares que pertencentes à mesma pessoa tenham destinação unitária. A parte essencial do artigo. Bens singulares. Toda vez que bens singulares se reúnem e pertencendo a uma mesma pessoa, passam a ter uma destinação unitária, forma-se uma universalidade de fato. Exemplo, uma pinacoteca. O que é pinacoteca? É um conjunto de quadros. Então, se eu sou proprietário de uma pinacoteca, se eu sou um mecenas, digamos, coleciono e financio produções artísticas, então todos os quadros que integram a minha coleção, formando assim a minha pinacoteca, constituem, por assim dizer, uma universalidade de fato, porque são bens singulares reunidos, pertencentes a mim, a uma só pessoa, e que possuem uma destinação unitária. Gente, se eu sou proprietário de uma pinacoteca e desejo vender apenas um quadro, eu quero alienar um quadro que integra a minha coleção. Posso eu vender esse quadro independentemente dos outros? Claro que sim. É o que diz o parágrafo único. Observem. Os bens que formam essa universalidade podem ser objeto de relações jurídicas próprias. Quer dizer, o proprietário da universalidade pode, querendo, constituir relação jurídica referente a apenas um dos bens que a integram. Não tem muito segredo. Na sequência, diz o artigo 91. Constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas de uma pessoa,
dotadas de valor econômico. Complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotadas de valor econômico. Vejam vocês, o ponto crucial para diferenciar a universalidade de fato da universalidade de direito é exatamente o objeto dessa universalidade. Vejam vocês o conceito de universalidade de direito. Mais uma vez, é o complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotadas de valor econômico. Pessoal, aqui nós não estamos englobando bens, e sim relações. Estamos enfeixando as relações jurídicas economicamente apreciáveis, das quais uma pessoa participa, e considerando esse feixe de relações como uma universalidade de direito. Um bom exemplo, o patrimônio da pessoa. Quando eu falo em patrimônio, eu coloco tanto as relações ativas, correspondentes aos créditos que a pessoa tem a receber, como as suas relações passivas, relacionadas às dívidas que ela deve pagar. Então, juntando o ativo com o passivo, as relações apreciáveis economicamente, eu formo o patrimônio e constituo, assim, uma universalidade de direito. Em resumo, quando se reúnem bens singulares, universalidade de fato. Quando se reúnem relações jurídicas dotadas de valor econômico, universalidade de direito. Não tem segredo. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.